Shalom Adonai, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Aqui vos fala a pastora Elida Ferreira. E o tema de hoje é o Deus dos Espíritos dos Profetas, em Apocalipse 22, de 6 a 17. No primeiro verso, nós vamos fazer a leitura, Primeiramente, diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não façais isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós falamos na segunda-feira sobre o profeta que traz a mensagem, que é uma mensagem poderosa, a mensagem do profeta. Então nós falamos quem era o profeta, o que ele fazia e o poder da sua mensagem, segundo a Reis 1, de 1 a 18. Depois, na terça-feira, nós falamos sobre o profeta como intercessor, aquele que santifica a vida para entregar o melhor de Deus, lá em Jeremias 22. Hoje nós estamos falando em Apocalipse, no capítulo 22, do verso 6 a 17. Nós estamos falando sobre um homem que foi um dos 12 apóstolos do Senhor e que era profeta, porque a ele foi dado visões e palavras para que ele pudesse entregar a igreja para os últimos dias, naquele tempo, e para nós hoje, atualmente. Então, no primeiro verso, o autor do livro do Apocalipse, que é João, ele afirma: Eu sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Entenda, João está falando aqui sobre ouvir a voz de Deus, a mensagem de Deus. O Senhor mandou o seu anjo entregar uma mensagem a João que deveria ser repassada, para o povo, entregue para o povo, E ele viu coisas, Ele teve visões futuras. O profeta é um homem que ele vive nesses dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Por isso nós falamos que ele é uma pessoa solitária, porque se ele for abrir a boca para falar tudo que Deus mostra para ele, as pessoas não vão crer, Ele vai ser tido como um louco. Mas o Senhor revelou para ele coisas que haveriam ainda de acontecer no tempo futuro, no tempo de hoje que nós estamos vivendo. Não foi fácil para João, e com certeza ele estremeceu, e o temor dele fez com que ele se prostrasse, porque ele disse: O que é isso que eu estou vendo? Prostrei-me aos pés do anjo para que pudesse adorá-lo. Mas o anjo do Senhor disse, não aceitou a adoração, e disse: Adora somente a Deus. Deus é o único que deve ser adorado. Então nós estamos situando você como João é o profeta desta mensagem de hoje. E aí nos versos 11 em diante nós vamos ver o anjo do Senhor revelando a João o que iria acontecer nos últimos dias. E falando, o homem imundo, ele há de
fazer-se mais imundo. O homem injusto há de praticar mais injustiça, mas o homem justo, ele vai praticar justiça, e o santo, ele vai continuar a santificar-se. Entenda, existem dois espíritos que regem a vida de todo o homem na face da terra, ou seja, um espírito rege a nossa vida. Se nós buscamos a Deus no espírito do bem, o espírito de Deus, ele rege a nossa vida para que nós possamos viver na prática das boas obras. Se eu sou justo, vou praticar a justiça, e se eu sou santo, eu vou ter prazer de continuar me santificando. Mas se eu vivo regida pelo espírito mal, imundo, eu sou praticante das injustiças, eu amo a injustiça, me alegro e folgo nela, né? Eu vou praticar ainda mais injustiça. E se eu ando fazendo coisas erradas, coisas imundas, né? Eu ainda vou ter o prazer de praticar mais ainda. Isso quer dizer que uma fome vai ser aumentada dentro dos nossos corações, né? E cada um de nós vamos receber segundo as nossas obras. Estou falando isso para que você possa refletir. Que espírito rege você? O espírito do bem ou o espírito do mal? Pelas práticas da nossa vida, nós vamos saber quem nos rege. No verso 13, nós vamos ver o Senhor falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E o que isso fala para nós? Alfa e ômega significa a primeira e última letra do alfabeto grego, que representa o princípio e o fim de tudo. À luz das escrituras, das palavras de Deus, nós podemos entender que alfa e o ômega significa, primeiro, a forma como nós vamos ver. Deus, como alfa, é o criador de todas as coisas, o Gênesis, o princípio, o único que possui o conhecimento da origem de tudo que existe. Depois nós vamos ver Deus como ômega, ou seja, como um consumador de todas as coisas, aquele que possui o controle de tudo e todos. Ele conduz a história da humanidade de acordo com os seus propósitos. Isso significa que Deus é Senhor do passado, do presente e do futuro. Apocalipse 21:6 diz assim: tudo está feito. Quando Deus diz tudo está feito, ou seja, tudo já está realizado. Eu, Deus, estou no controle de tudo. Eu já determinei. Tudo vai acontecer como eu escrevi na história. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu digo: a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. Esta água que ele fala é Cristo. Cristo é a água que mata a nossa sede. Ela se encaixa perfeitamente na expressão alfa e o ômega. Jesus, ele pode se apresentar como alfa e o ômega. Em toda a sua divindade, Jesus possui o mesmo poder e autoridade do Pai. Está nas mãos dele o poder da vida e da morte. Ele tem um soberano poder para salvar e julgar. Quando Deus diz que é o alfa e o ômega, ele diz: eu sou o Senhor da história, eu sou o governante supremo, soberano de todo o universo. Nenhum dos meus propósitos serão frustrados. A mim pertence todo o poder. Eu sempre terei o controle da história. Certo? Quando nós vamos ver aqui, anteriormente, quando nós falamos sobre que o homem justo, ele vai praticar injustiça, o imundo ainda será mais imundo, o justo praticará justiça e o santo continuará a santificar-se. Nós queremos dizer que, como diz em Gálatas 5:16-17, Paulo fala: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que qualifica, então, uma boa obra? Porque aqui, quando nós vemos a palavra do Senhor em Apocalipse, nós podemos também afirmar, como Paulo diz: despivos do velho homem que se corrompe nas paixões do engano, e revestivos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão. Então, quando o Senhor diz assim, no verso
14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Esse lavar das suas vestes quer dizer purificar. E quando a gente fala de trocar de veste, Paulo está dizendo assim, você tem que se despir do velho homem, tirar as vestes do velho homem. Isso não está falando apenas de um lavar como se fosse um lavar de roupa, mas isso está querendo dizer uma mudança de hábito, de costume, de modo de falar, de modo de sentir e modo de agir. O que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo, tudo isso será modificado pelo lavar da palavra de Deus. Quando eu medito na palavra de Deus, a palavra ela tem um poder de me purificar, de me santificar, de tirar de mim tudo que é sujo, né? A palavra do Senhor, Paulo diz assim, né? Se eu andar em espírito, eu não vou cumprir a concupiscência da carne. Esse cumprir a concupiscência da carne existe por quê? Porque eu estou vivendo na carne. Então, quem vai reger a minha vida é a minha carne. Mas se eu andar em espírito, o espírito que vai me reger é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vai me ensinar, ele vai me advertir, ele vai me orientar para que eu possa praticar justiça, para que eu possa me santificar, para que eu possa dizer não ao pecado. Ele vai me fortalecer e me dar direção para que eu possa realizar boas obras. Efésios 2, 8 a 10 afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, quando nós recebemos o Senhor como Deus, como Senhor, Salvador das nossas vidas, o nosso homem espiritual, o nosso espírito, ele é recriado, ele estava morto, ele é recriado, para que nós possamos viver em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós pudéssemos andar nela. Que coisa tremenda! Isto significa que nós fomos feitos para realizar boas obras. No entanto, é somente quando estou em Cristo que eu consigo fazê-lo, porque o Espírito Santo que em mim habita me orienta, me adverte, me ensina a andar em obediência, a fazer a vontade de Deus. Uma boa obra é o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, em nossa vida e através da nossa vida, ou seja, ela não tem boa aprovação da sociedade do homem se eu não estiver no Senhor, mas é proveniente da minha fé, que é o princípio que nos leva a praticar boas ações, não para receber recompensa ou exercer a nossa justiça própria. Nós temos visto muitos evangélicos hoje querendo realizar ou exercer a justiça própria. Não, mas eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo para que eu possa entender que é no desejo de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. O Senhor diz, mas todo que ama e pratica a mentira, esses ficarão de fora da mansão celeste, da vida eterna, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A palavra do Senhor no verso 15 diz assim: ficarão de fora das portas da cidade eterna os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. O que os cães fazem? Os cães, eles voltam ao seu vômito. Os cães, eles estão sempre praticando injustiças, sujeiras, né? Os feiticeiros são os rebeldes. Ser feiticeiro não é só aquele que vai praticar as suas idolatrias, mas é aquele que sabe que tem que fazer o que é certo, mas ele está fazendo o que é errado. Ele é um feiticeiro. Nem a sua oração é aceita, porque é obra de feitiçaria.
os impuros, né? Aqueles que não se santificam, que não meditam na palavra, que não abandonam a sua forma de pensar, de sentir, de agir, quer o evangelho, mas quer viver da mesma maneira mundana que eles viviam antes de Cristo. Os assassinos. Assassinos não são aqueles apenas que estão com a arma na mão para tirar a vida, mas aqueles que têm o poder da palavra. A Bíblia diz que a nossa língua ela é tão pequena, é um órgão minúsculo, mas ela tem o poder de incendiar uma cidade toda. Ela tem o poder de dar vida e ela tem o poder de tirar a vida. Ela tanto levanta o homem como o abate. Quando nós usamos a nossa boca para proferir palavras de vida, palavras que fortalecem, palavras de renovo, nós estamos a serviço de Deus. Mas quando nós damos aquela palavra vingativa, aquela palavra, né, que machuca, que maltrata, aquela palavra que é como uma seta que fere, nós somos assassinos. Aqui diz a palavra do Senhor, ficará de fora da cidade eterna. Os idólatras não é só aquele que adora ídolo, não. Às vezes nós adoramos a nossa posição social, nós adoramos o mamon, que é o dinheiro, a riqueza, nós adoramos o nosso carro, a nossa casa, o nosso filho, nosso parente, nosso marido, nosso esposo. O que você adora, tudo que está acima de Deus é idolatria. Tudo que está em primeiro lugar na nossa vida que não seja Deus é idolatria. Nós precisamos sondar o nosso coração. E todo aquele que ama e pratica mentira, Satanás é o pai da mentira. É então que nós possamos nos despir de todas essas coisas do velho homem e viver uma nova vida com o Senhor. E Jesus se revela no verso 16, quando ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele quis dizer, olha, né, eu sou a raiz e geração de Davi. Ou seja, eu sou o filho da promessa. Eu sou o Adão da promessa que veio para resgatar o homem, a comunhão com Deus. Eu sou a estrela da manhã, ou seja, eu sou a luz que te dá uma direção no teu caminho, você não vai se perder, mas eu sou a esperança da vida eterna. E ele diz no verso 17, o Espírito e a noiva dizem vem. Isso está falando de uma unidade. O Espírito e a noiva dizem vem. Então nós vamos ver que há neste versículo o reconhecimento e a concordância de mente, sentimento, esperança do Espírito de Deus e da igreja, um só querer, união, unidade, para que o Senhor Jesus venha. E um convite para que todo aquele que crê, que quiser receber, que quiser entrar pelas portas da cidade santa, a Nova Jerusalém, também entre. Que ele possa dizer, eu quero, Senhor. Então nós temos aqui do verso 15, 16 e 17, no verso 15, uma lista de reprovação por Deus ou do que Deus reprova, do que nós não vamos ver lá no céu. Quem nós não vamos ver? Segundo, nós vemos uma lista, uma afirmação do Senhor Jesus no verso 16, de quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. E no verso 17, nós vamos ver uma afirmação do Espírito da noiva e um convite para que todo aquele que crê, que queira receber Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, possa entrar pelas portas da Nova Jerusalém, possa experimentar da árvore da vida e vida com abundância, que é o Senhor Jesus. Onde nós não vamos mais ter sede e nem fome. Aonde não vamos ver dor, nem tristeza, nem morte, porque tudo é a luz do Senhor sobre nós. Glória a Deus. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa se posicionar, que você possa pensar, Deus, qual o Espírito que tem regido a minha vida nesses últimos dias. Que nós ouçamos a voz da profecia, porque o Espírito e a noiva dizem, vem.
e aquele que aguarda o Senhor não será confundido. Que o Senhor lhe abençoe. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.